Olá, gente. Aqui é a Anne e não usando a voz de robô como ultimamente eu uso para alguns vídeos, quando eu tenho que falar alguma coisa. Mas hoje eu queria ser total transparente com vocês por um aspecto que tá me incomodando muito no canal ultimamente. Eu queria que esse vídeo fosse longo, mas eu não sei se vai ser. Se for longo, vai ser lucro pra mim. Mas em si, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o eu pessoal e sobre o estado do canal e como que eu quero mudar para me sentir mais confortável. E eu queria esclarecer para vocês toda essa situação. Primeiramente, antes que vocês fiquem desesperados sobre você vai parar de fazer conteúdo de Warriors e tal. Sendo que assim, gente, o meu plano não é acabar com o conteúdo de Warriors. Não é acabar, eu não quero fugir, mesmo que em si, eu não quero em si abandonar Warriors totalmente, até porque eu tenho um carinho por essa série. Eu tenho um carinho por esse livro, mesmo que tenha inúmeros problemas e tal. Eu tenho um carinho por esse livro, eu tenho um amor. Ele foi o que praticamente iniciou a minha curiosidade por leitura. Porque ele lê e tal. Eu tenho muitas memórias de ler Warriors que são muito boas em si. Em si, eu vou ser bem direta com vocês que eu não vou abandonar Warriors totalmente. Eu ainda pretendo fazer alguma coisa sobre esse livro, sobre minhas AUs, sobre meus OCs. Mas eu acho que por enquanto o Warriors vai entrar em um baita hiatus em questão de assunto pro meu canal. E eu vou explicar pra vocês exatamente por que eu tô deixando de lado por tempo, por que eu tô entrando nesse hiatus, e caso eu volte a ter essa vontade de fazer conteúdo sobre, eu vou dizer pra vocês, então não se preocupem. Mas eu vou explicar por que eu vou parar em si, o que eu vou deixar de lado Warriors. O meu primeiro problema é a fandom. O primeiro problema é a fandom. Eu sei que hoje eu percebi que ela tá um pouquinho mais morta, um pouquinho mais pra baixo, comparado à época de 2022, 2023, por aí. E é por conta da fandom. Eu sei que ela tá morta e tal, mas em si é por conta não só dos criadores de conteúdo, que se demonstram pessoas nojentas, mas também em si, pessoas que não são tão famosas e tal, os que não animam e tal, mas é questões de opiniões que assim, me frustram tanto e falta de respeito com elas. Primeiramente, os criadores de conteúdo, que eu não sei porquê, mas parece que virou modinha ser criminoso, porque parece que, sei lá, eu lembro que em 2022 tinha tanto documento saindo de criadores de conteúdo fazendo isso, fazendo não sei aquilo, fazendo situação XY e não sei o que. Aí apareciam 50 pessoas que era vítima dessa pessoa, que não sei o que. Gente, sei lá, eu posso até listar algumas pessoas que eram disso, não só de 2022, claro, porque pra mim foi o auge das polêmicas, mas tinha a Red Beer, tinha o Blacknator, tinha a Sagutoias, que foi a que mais me deixou bolada na época, e acho que não foi exatamente 2022, mas foi o Tita Z, que tava fazendo aquela saga Marvel de maps com... eu não vou lembrar agora dos nomes, porque faz muito tempo que eu não revi os maps. Mas vocês sabem do que eu tô falando. É do Sol Serpente, do Poder de 3, super bem elaborados, negócio e tal. E tipo, depois de ver todas essas polêmicas e tal, eu fiquei tão pra baixo, porque parecia que toda a fonte criativa das pessoas se saía dessas pessoas que praticamente a máscara delas caiu. E me deixou muito bolada, me deixou com muita raiva em geral e tal. Mas também tem outra coisa que me incomoda muito em Warriors, é a comunidade, principalmente os Maple Shade Simps. Meu Deus, eu tenho um histórico com Maple Shade, meus Simps da Maple Shade,
que, cara, eles não vêem nenhum erro nela. Se você é uma pessoa que gosta dela como vilã, que não sei o que vê os defeitos dela, eu te amo, cara. Você é o melhor tipo de pessoa possível, mas, cara, tem tanto simp da Maple Shade que passa pano para as ações dela, e eu tento ser, e tipo, eu lembro de brigas que eu me meti já com esse tipo de fã da Maple Shade, eu tentando explicar, não, mas era isso, e eles passam na perspectiva da Maple Shade, não sei o que lá. Só que a pessoa simplesmente, ela tirava do além que a Maple Shade era inocente, que não sei o que, e tipo, não, parece que eu perdia só tempo conversando com essa pessoa, e daí eu saía com mais raiva ainda. Eu tentava, tipo, sei lá, mostrar pra pessoa que não sei o que, só que eu saía com raiva, eu saía com a maior fúria possível. Eu sei que em si, na época, eu era um pouquinho imatura em si. Eu confesso que eu era um pouquinho explosiva demais quando você tava no Maple Shade, porque tava todo mundo naquela situação da Farquaad tendo pra Dark Forest, então meio que minha perspectiva do livro mudou nessa época, porque eu pensava que a Maple Shade era uma santa também. Então meio que meu mundo foi mudado, entre aspas, e eu comecei a perceber que as vítimas da Maple Shade, elas são mais inocentes do que a própria Maple Shade. E toda a situação que ela passou foi a culpa das próprias ações dela. E sim, eu tô contando o Apple Dusk aqui, mesmo que antes não tenha um tanto amor grande assim por ele, como na época. Mas em si, eu ainda tenho um ódio gigantesco pela Maple Shade, e eu praticamente peguei esse evento, porque isso não só acontece com a Maple Shade, esse evento de que, tipo, ela é muito querida pela fandom e passa um pano pra ela. Isso acontece em algumas outras fandas também, é de Cookie Run, que eu tô recentemente, que já acontece isso e eu passo muita raiva. Mas esse é outro assunto. A questão é que fãs da Maple Shade, esses fãs assim que não passam pano pra ela, que são cegamente apaixonados por ela, foi um dos meus motivos pra ter desanimado também da fandom de Worms, assim. É complicado. Mas agora eu queria focar mais na fandom brasileira, agora, porque a fandom brasileira também tem problemas. Eu já passei por alguns perrengues da fandom BR, mesmo que a fandom não seja tão grande assim comparada à gringa. Mas em si, testemunhei muitos casos de plágio, né, dentro da comunidade. Eu sei que são crianças, gente. Eu sei que são crianças, que não sei o que e tal, que elas fazem isso sem perceber que é roubo e tal, mas, tipo, parece que tem uma galera que faz isso de olhos fechados. Não só no YouTube, mas no TikTok. A Zorf, que é minha amiga, a Wolftail, ela ontem presenciou um negócio de repost dela e tal. Eu não vou entrar por muitos detalhes, né? Porque isso daí é algo entre nós e tal. Mas ela presenciou um caso de plágio dos vídeos dela. Não plágio, desculpa, não é plágio, é repost. Uma pessoa tava fazendo repost dos vídeos dela no TikTok e ela ficou praticamente indignada. Não só ela, mas a Regina, que é a irmã dela, caso quem não saiba. Mas ela ficou com muita raiva. Ela ficou com raiva e ela falou isso pra mim. E tal. E eu fiquei tipo, misericórdia, eu vou te ajudar e tal, com o negócio. Só que a pessoa simplesmente ignorou. A pessoa simplesmente não ligou pro meu comentário, pro comentário da UF. E ficou bem que por isso. Também tinha outros casos, um pouco mais antigos, como o da Gata Guerreira. Alguns mais antigos vão lembrar da Gata Guerreira. Mas ela fazia muitos reposts de vídeos de Warriors. E acredito que de Contra Dragão também. Se eu falar alguma coisa errada, me corrigem. Mas, ela cometia plágios. Também tem outros canais que cometem plágios até hoje. Ficam roubando vídeo, não sei o que. E se o que a gente tem que fazer mais nessas situações é, tipo, chamar atenção e se bobear denunciar o vídeo, porque é roubo. Mas de tanto que isso acontece, tanto que umas pessoas passam pano pra isso, já que tem muita criança na fandom que também não tem noção disso, mas que muitas pessoas preferem ignorar. Então isso me deixa um pouco chateada, me deixa muito chateada em si. E claro, antes de acabar essa sessão em si,
eu queria falar um pouco sobre que também tem certas pessoas famosas na fandom de Warriors BR que cometem certas coisas que muita gente também passa muito pano. Eu acho que se fosse, tipo, na comunidade gringa tem gente que chama atenção sobre isso e tal, só que parece que acontece o contrário na fandom BR, porque eu já vi muitas pessoas, que eu não vou citar nomes, porque eu não quero entrar em briga, que cometendo coisas como plágio, cometendo coisas como pegar animações de pessoas que não permitem pegar as suas animações. E, se não me engano, também tem envolvimento com questão de desrespeitar opiniões e em geral. E, cara, isso me deixa com muita raiva, porque parece que as pessoas meio que ou não sabem disso, que eu até entendo, porque muitas pessoas não vão muito a fundo nos criadores de conteúdo de Warriors, e tem muito mais foco na Wolf em si. Mas, cara, assim, tipo, pra quem é do TikTok, conhece as pessoas que fazem, tipo, edits que tem animações que o criador não permite usar, especialmente a Luix, que eu já vi muita edit BR de gente usando as animações dela, sendo que ela não permite, gente. Você não sabe disso, agora você tá sabendo. Ela não permite, gente. Vocês têm que olhar especificamente para. Vocês têm que olhar na bio do animador. Vocês têm que procurar pra ver se a pessoa ela permite usar as animações dela. Porque tem muita gente que não permite usar essas animações. Então, entende? Então, assim, gente, vocês têm que fechar os olhos pra isso, porque isso deixa a pessoa desconfortável. Ai, mas vai dar views. É claro que vai dar view, porque é um animador famoso e tal, mas tipo, gente, não usa, gente, pelo amor de Deus, isso daí é pro próprio bem de vocês, e pra vocês não se meterem em confusão e essas coisas e tal. E como que eu falei, negócio de respeitar opiniões, vocês não podem ficar, tipo, só se contorcendo porque uma pessoa não concorda com você. Tipo, tem certos problemas de disputar opiniões tanto na gringa quanto na BR. Eu esqueci de falar isso, eu foquei só no meu post, desculpa. Tem um adzinho por ela, mas isso já tratei do assunto. A questão é que muita gente passa pano pra vilão, muita gente passa pano pro personagem que fez cagada, mas não quer, mas o povo não admite que o personagem ele faz certa coisa errada. E fica naquela briga de opiniões, aquele negócio, ai, mas não sei o que, não sei aquela época. E, tipo, fica num negócio de, tipo, a pessoa não querer ouvir, aí fica aquela briga. Cara, meu Deus, gente, você não pode calar a boca por um segundo, assim. Se a pessoa não quer respeitar a sua opinião, deixa pra lá. Você não fica brigando com ela, não faz o mesmo erro que eu fazia na época. Se a pessoa não respeita a sua opinião, por que você vai gastar tempo conversando com ela? Conversa com uma pessoa que tem ou a mesma opinião que a sua, ou uma pessoa que respeita a sua opinião. Acabou, gente. Se eu já até tem rumores de criadores de conteúdo que participam de grupos em si, de pessoas que fazem tortura psicológica por conta da opinião de uma pessoa, gente. Tipo, isso é rumor, tá? Não quer dizer que seja realmente verdadeiro. Mas, gente, meu Deus do céu, vocês fazem o máximo pra uma pessoa só porque ela não concorda com a sua opinião, não gosta de fulano de tal. Gente, isso é ridículo. Eu sei que esse negócio o rumor que eu ouvi é velho. Eu espero que isso tenha acabado. Mas, gente, o ponto que as pessoas chegaram só porque ela gosta de personagem X e tem opinião Z. Assim, gente, complicado, muito complicado. Também tem a questão da falta de criatividade no conteúdo. Isso não é muito um grande problema, particularmente pra mim. Mas, tipo, meio que evita a diversidade da comunidade. Se é que isso faz sentido na cabeça de vocês. Mas em si, eu lembro que na época que a Wolf ainda, tipo, tava subindo como um canal, ainda crescendo em qualidade, que muitas
crianças faziam vídeos, acho que nem crianças, assim, eu não vou generalizar, mas se muitas pessoas faziam vídeos copiando a opinião dela, eu lembro vividamente, eu lembro da minha cabeça de vídeos que as pessoas copiavam opiniões uma dos outros, não criavam opiniões originais sobre fulano de tal. Hoje em dia isso mudou, até porque eu já tô vendo alguns criadores de conteúdo diferentes, como por exemplo a Angel, eu não vou lembrar o nome total dela, porque eu sou horrível com nomes, perdão, Angel. Mas em si, ela chegou na comunidade de Warriors e ela tá tendo opiniões mais diversas, tá fazendo vídeos diferentes. Ela é uma outra criadora de conteúdo de Warriors que apareceu aí, e eu tô muito feliz que ela tá fazendo mais sucesso ultimamente, que o povo tá percebendo que ela existe também, além da Wolf. Não querendo falar mal, né? Porque eu e a Wolf somos a besties maravilhosa. Mas eu quero ver outros criadores de conteúdo na fandom, entende? Eu não quero só que foquem em um. Eu quero que foquem em vários em si. Eu quero que as pessoas em si, elas tomem um pouco de coragem na cara pra apresentar suas opiniões e ter uma baita discussão tipo, bem pacífica, sabe? No estilo Reddit. Se é que eu não quero generalizar, mas tipo, vamos ter uma conversa mais respeitosa, gente. Vamos ter opiniões mais originais. Vamos começar a, sei lá, interagir com uma fandom mesmo. Porque se a gente viver na base de opiniões genéricas, opiniões que não fazem, tipo, como se fosse uma redação, que, tipo, tem um tema e você falar a coisa mais genérica sobre o tema, que todo mundo já sabe que é isso, que é aquilo, aí vai ficar uma porcaria, gente. Assim, honestamente, vai ficar uma porcaria. E, cara, com todos esses problemas da fandom, eu acho que me desanimou muito. Me desanimou muito participar em si da fandom de Warriors em si, porque e também não tem nada de muito novo, porque as Ellens, elas vivem no modelo antigo. Eu sei que eles quebraram agora o modelo, agora com The Starless Clan, e tô fazendo outro arco agora, que eu não vou lembrar o nome porque eu não tô nem aí pra esse arco novo. Eu só sei do Starless Clan, que tem um negócio com a Muspa e tal. Mas e também tem outro ponto aqui que é bem mais importante, na verdade, que é mais sobre mim. É que eu cresci. Eu não sou aquela criança que pegou Warriors uns 13, 14 anos, leu e ficou fascinada pelo universo. Aquele sentimento lá de você criar os cenários na sua cabeça, do que tá realmente acontecendo, meio que praticamente abriu um monte de portas para fazer muitas coisas que eu faço hoje em dia. Eu acho que se não fosse por Warriors, eu não teria feito tantas histórias com os meus OCs, eu não teria, tipo, feito um universo gigantesco, porque pra quem não sabe, a minha lore dos meus OCs pessoais chegou a um ponto de ser um universo gigantesco. Eu nem mostrei pra vocês em si, mas eu tô começando a elaborar documentos, tô começando a elaborar mais outras coisas, tipo, fazendo cenários, tô fazendo agora outras coisas que estão saindo da minha zona de conforto, porque eu quero fazer algo maior, entende? E eu acho que se não fosse, acho que isso não aconteceria se não tivesse conhecido Warriors na minha vida. Eu acho que se eu não tivesse lido um livro de gatos que vivem em clãs, eu não ia chegar ao ponto de criar tanta coisa na minha vida. Eu não ia chegar até o ponto que eu tô até hoje em si. Eu meio que agradeço o Warriors, mesmo que eu tenha parado agora um pouco com Warriors, eu pretendo parar agora pra focar em outras coisas. Eu acho que o Warriors ainda tem um carinho muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por Warriors. Eu agradeço muito o livro por ter expandido minha visão meio fantasiosa e tal. Então assim, gente, o bom ponto é, eu não vou desistir de Warriors porque eu ainda tenho um apego enorme a esse livro. Eu ainda tenho um apego muito grande dentro de mim. Mas, por todos os problemas e pelo meu desinteresse, porque agora eu sou uma menina que vai fazer 18 anos esse ano, eu vou pra idade adulta. Por incrível que pareça, eu tô terminando o colégio, vou fazer uma faculdade de artes visuais. Eu sou uma pessoa que ainda tem muito pela frente, entende?
E eu tô com foco mais nas minhas ações pessoais também. Eu tô focando mais na minha história pessoal do que realmente querer focar em Warriors em si. Ainda não é realmente a morte de Warriors pro meu canal, porque eu tô pensando em reformular a história pessoal do Brasileiro Preto. Eu quero focar em outras coisas. Eu quero deixar o Ano Preto não como protagonista mais em si, mas como um personagem secundário. E eu quero eliminar a minha ideia inicial de fazer 4 clãs e cada um tem uma história, e focando em um clã só isolado. Vou contar isso agora pra vocês, eu quero ver o que vocês acham. Então, como eu disse, Warriors, a Wood Warriors em si, que ela é between... Ai, esqueci o nome. Eu sou horrível com o nome, vocês perceberam. Mas enfim, a minha AU com o Presságio de Ano Preto, ela meio que foi jogada no lixo. Eu vou refazer ela. Eu não acho que eu vou ter a mesma motivação pra fazer uma história gigantesca com um monte de gados e tal. Eu não sou a Aerys da vida, gente. Pra vocês terem uma noção. Eu não sou a Aerys da vida. Então eu tô pensando em fazer uma história original. E dessa vez o protagonista vai ser o Pata de Açafrão. Pra quem percebeu na minha comunidade, nos posts da comunidade, eu postei a foto de um dos meus acessos, que é o Tony Paw. Que ele era um dos protagonistas da minha história antiga, mas agora eu pretendo fazer ele ser o protagonista principal agora, já que ele é um dos únicos meus gatos que eu ainda tenho um pouquinho de apego e eu quero fazer algo a mais com ele, porque eu gosto muito do design dele, eu acho ele muito fofo e eu quero fazer algo a mais pra ele, eu quero fazer algo assim, eu quero abrir um pouquinho mais pra ele. E agora eu tô pegando a história antiga e vou mesclar todos os clãs e formar um clã só. Eu vou formar uma história somente em um clã só, mas vou fundir todos os outros 4 clãs antigos pra formar esse clã novo aqui. Tá em produção ainda o negócio. Quando eu tiver aqueles picos de energia de querer elaborar mais, eu vou elaborar. Quando eu quiser, eu vou mostrar pra vocês mais sobre as aventuras do Tony Paw. Não muitas aventuras, mais... Vocês vão ver com o tempo. Eu não vou falar muita coisa, porque eu quero que seja surpresa. Mas, eu tô ainda fazendo os conceitos. E quando tudo ficar pronto, como eu disse, eu vou falar pra vocês. Mas agora, como eu pretendo focar mais em outras coisas, eu vou mostrar um pouquinho mais de Cookie Run no canal. Porque eu me mudei mais para a comunidade de Cookie Run e eu gosto muito do jogo em si, tanto do Kingdom quanto do Ovenbreak. E eu quero mostrar um pouquinho mais das coisas que eu tô fazendo em volta do jogo. Mas eu vou focar em outras coisas, não só Cookie Run, mas as coisas que eu gosto em si, dos jogos que eu gosto, das séries que eu gosto. E eu cheguei à conclusão de que eu quero que o meu canal ele seja multifandom. Eu quero que ele seja de múltiplas fandoms possíveis. Praticamente, eu vou mostrar alguns canais que são multifandom, que de exemplo, e mostrar em si pra vocês o ponto que eu quero chegar no meu canal. Eu quero ser esse tipo de canal específico pra vocês terem uma referência exatamente do que realmente eu quero fazer com o meu canal. Eu não pretendo muito focar em algumas outras coisas, como chips, que é um negócio que eu tenho um amor e ódio ao mesmo tempo. Não me leve muito a mal sobre isso. Mas eu quero focar o que tá acontecendo nas fandoms, em geral. E eu quero focar em fandoms que nem são tão famosas, por exemplo, de Cookie Run. Eu quero também focar em jogos que eu gosto muito, por exemplo, Arknights, que é um jogo de gacha que eu adoro até hoje. E tem outras coisas que eu também quero falar. Eu quero falar, eu tenho um monte de coisa na cabeça que eu quero falar. Então, assim, gente, eu tenho muitos planos pro canal. Eu tenho muitos planos pra essa nova fase do canal. Eu quero mostrar não só que o Warriors, eu quero mostrar mais coisas que eu tenho apego, mais coisas que eu gosto.
Mas coisas dos meus OCs em si, eu tenho um monte de OCs, pra vocês terem uma noção. Eu tenho uma chuva de OCs, eu tenho uma lista de OCs que, assim, é gigantesca. Eu ainda vou reformar a minha antiga, porque eu tenho que atualizar ela. Mas mesmo assim, eu tenho um monte de OCs, vocês não têm noção. Eu tenho muita coisa na cabeça, eu tenho muita coisa pra querer mostrar pra vocês. Mas é isso. Eu espero que vocês entendam meu hiatus sem Warriors. Eu espero que vocês entendam que eu quero mudar o foco. Eu quero mudar a rota. Eu quero não só focar em gatos se debatendo. Eu quero focar em coisas que eu gosto em si. Que vocês entenderam. Eu falei no vídeo inteiro. E é sobre isso. Eu espero que eu não perca muitos inscritos, porque eu tô muito feliz com meus 100 inscritos ainda. Eu provavelmente vou perder alguns por conta desse vídeo, por conta do meu anúncio, que eu vou parar um pouco com Warriors. Mas, em si, eu não me importo. Eu não me importo muito, na verdade. Posso até perder inscritos, mas eu sei que um dia eu provavelmente vou voltar com meus 100, se eu perder eles por acaso. E eu quero fazer muita coisa, gente. Eu quero fazer muita coisa. Eu espero que vocês me apoiem mesmo desviando um pouco de Warriors. O vídeo ficou longo, não tô nem acreditando quando eu disse. Quase meia hora de vídeo. Me perdoem, gente. Desculpa, eu falei muito. Mas eu espero que vocês entendam. É isso. Obrigado por vir até aqui. Eu fico muito grata por você dedicar um pouco do seu tempo para ver meu vídeo, para ouvir um pouco sobre mim, sendo mais transparente, sem roteiro, sem nada. Tô praticamente falando o que vem na minha cabeça. Inclusive, se eu falei alguma coisa pejorativa, por favor, me fala alguma coisa. Fala nos comentários, me avisa que me desculpa muito. Me desculpa. Tem coisas que eu falo que tipo... que podem sair levemente esquisitas, mas eu espero que vocês entendam o principal recado desse vídeo, que eu quero deixar algo de lado para algo bem maior para o futuro. É isso, muito obrigada novamente por dedicar seu tempo. Meu nome é Anne e a gente se vê numa próxima. Até mais.